Em nome do Senhor Deus, desejamos a todos um bom dia, durante o qual a paz de Cristo queira reinar em seus corações. Hoje, dia 20 de setembro de 2020, o 16º domingo de Pentecostes. Inicio esta devoção com as palavras iniciais do Salmo do dia de hoje, que é o de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem ou de que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem ou o que temerei? Convido a todos vocês, neste momento, a inclinarem os seus corações e as suas mentes diante do Senhor, numa oração humilde e silenciosa, particular, para confessar e também para pedir perdão de todos os pecados. Ele ouve também quando nós não falamos, e Ele conhece também os pecados que não confessamos. E neste mistério é bom lembrar que o Senhor Jesus nos disse que o maior de todos os pecados que podemos cometer é não confiar na obra que Ele realizou e não escutar a palavra que Ele nos recomenda. Nós confiamos em muitas coisas, às vezes até absurdas, e temos grande problema de confiar naquilo que o Senhor Deus dos céus e da terra nos diz. Oremos, pois, confessando e pedindo perdão. O nosso socorro e a nossa esperança estão em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra, que vive para todos sempre e que jamais abandona as criaturas de suas mãos. Em seu nome eu os saúdo. Graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicados da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Santo Espírito, o Consolador. Amém. A palavra sagrada diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A pergunta é: você crê nesta palavra? Agora vamos ouvir o texto sagrado no qual nós queremos meditar nesta manhã. E este texto encontra-se no livro do Gênesis, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 7. E são as palavras que nos relatam detalhes da primeira família que viveu nesta terra. Ouçamos, pois, este relato. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem.
e ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, ou atrás da porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencer. Até aqui as palavras do texto sagrado para o dia de hoje. Vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos agora ouvir o hino A Fé nos faz com Deus viver. Com Deus viver, perfeito em Cristo eu devo ser. Na vida quero demonstrar, quem ama vai na lei andar. Diz Deus, eu sou santo nome has de invocar, e em oração me irás buscar. Meu dia santificarás e meus preceitos ouvirás. Além de a mim aos pais serás,
Amados do Senhor, do texto base da Palavra de Deus que acabamos de ouvir, do Gênesis capítulo 4, eu quero destacar o versículo 7, onde se lê assim: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, ou atrás da porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencer. O relato bíblico que nos propomos considerar nesta manhã é um dos mais emocionantes e também dos mais traumáticos que nós encontramos na Bíblia. Ele trata da disposição e do relacionamento dos dois primeiros irmãos deste mundo. A nota chocante e triste está no seu desfecho, que não foi lido, mas que eu entendo que todos vocês conhecem. Senão, apenas para constar, Caim acabou matando seu irmão Abel. E simplesmente porque não considerou a advertência do próprio Deus sobre o pecado. A saber, o pecado está atrás da porta, como um cão traiçoeiro, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Que entidade tão astuta e perigosa é esse tal pecado que nos fala esta história? Bem, vamos ver o que o nosso catecismo nos ensina sobre ele. A pergunta sobre o pecado é respondida assim: pecado é qualquer desvio da norma da lei divina. E então o catecismo acrescenta dizendo que a Bíblia conhece vários outros nomes para o pecado, como, por exemplo, desobediência, iniquidade, transgressão, erros, ofensa, dívida, culpa, vício e outros mais. E Deus nos diz em sua palavra que o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. A pergunta no catecismo pela libertação do pecado é respondida assim: nós nos tornamos livres do pecado, justos diante de Deus e salvos, não pelas obras da lei, mas pela fé. Pela fé. Este é o motivo por que Jesus diz que o pecado maior de todos é não crer em Jesus como seu Salvador e não escutar as suas recomendações para a nossa vida, simplesmente porque não existe outro Salvador. A nossa única chance é Jesus. E Ele nos pede para que nós creiamos naquilo que Ele fez em nosso favor.
O meu objetivo hoje é destacar, admoestar e encorajar os ameaçados pelo pecado a lutar até a vitória final. O pecado nunca perde a oportunidade de dominar e destruir os descuidados, especialmente aqueles que o tratam como um cachorrinho de estimação, inofensivo, que a gente bota para fora de casa a hora que bem entender. Além desses, tem aqueles que se deixam enganar pelo pecado, caindo na sua conversa mansa de que nele, no pecado, estão as reais alegrias e satisfações que tanto procuram. Existe uma fábula que nós herdamos de um escritor muito antigo, chamado Esopo. Esta fábula diz assim: certo pombo, angustiado pela grande sede que sentia, viu um recipiente d'água pintado numa placa. Sem supor que fosse apenas uma pintura, voou em direção à placa, entoando um sonoro canto, e espatifou-se contra a placa, num choque terrível. Com a pancada, quebrou suas asas, caiu no chão e foi morto por alguém que o observava. As imitações e as promessas mentirosas do pecado são muitas, e aqueles que são iludidos por estas imitações e estas promessas mentirosas não perdem apenas as suas alegrias e satisfações, que tanto procuram, mas também acabam destruindo suas almas, na frenética busca de vaidades. O pombo da fábula é chamado de tolo, porque deixou-se enganar por uma imitação, mesmo bem feita. Como devemos chamar as vítimas das visivelmente falsas seduções, da ofensa, por exemplo, da falta de fé, do pecado em geral? Deus chamou Caim de maldito és por sobre a terra, cuja boca se abriu para beber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Interessante é que a história destes dois irmãos, que nós também costumamos nos chamar de irmãos, começa com uma quizila por causa de ofertas, que ambos trouxeram ao Senhor. Já imaginaram, meus amados? Até as nossas ofertas o diabo usa para nos fazer pecar. E como usa? Nem tanto por que ofertamos, porque neste caso seria melhor não ofertar, não é verdade? Não. É porque ofertamos mal. E isso fica claro pelo texto. Vejam o que Deus disse: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e ao passo que de Caim e sua oferta não se agradou. O ofertante é citado antes da oferta.
E isto significa que apenas quando tem algo errado com o ofertante, então também tem algo errado com a oferta. E mais, somente quando Deus se agrada do ofertante, é que ele também se agrada de sua oferta. Mesmo sob a lei levítica, era o estado da mente do ofertante que dava valor moral ao seu sacrifício. E em Hebreus, no capítulo 11, nós temos o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E em Isaías, no capítulo 1, diz que Deus odeia o incenso que os israelitas queimavam e estava enjoado dos seus sacrifícios, e só por um único motivo, qual seja, pois os pecados de vocês estragam tudo isso, disse Deus. Portanto, aí temos que não apenas as nossas alegrias e satisfações são destruídas pelas imitações e pelas ciladas que nos arma o pecado, mas também acaba com o nosso bom relacionamento com o nosso Deus, o qual nós exaltamos ao salmodiar como a nossa luz e a nossa fortaleza da nossa vida. E de tabela destruímos a paz e a harmonia com o nosso próximo. E a consequência é, Deus fica enjoado das nossas desculpas, das nossas falácias teológicas, das nossas obras e das nossas ofertas. Mas, meus caros irmãos, a história de Abel também tem uma nota consoladora para todos nós. Quando Deus interpelou Caim sobre o sumiço do seu irmão, e ele afoitamente respondeu a Deus dizendo que não era guardador do seu irmão, Deus fez esta solene declaração: da terra o sangue do seu irmão está gritando. E na carta aos Hebreus diz que foi por meio da sua fé que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. É precisamente nesta nota triste deste episódio que está o consolo de todos nós. Com certeza todos já tivemos acessos de inveja, de raiva, de impulsos para matar o irmão, dando muita trela ao pecado que jaz atrás da nossa porta, à nossa espera. Alerta, estimados, a palavra de Deus nos autoriza a usar este acontecimento trágico entre irmãos como trampolim para uma injustiça ainda maior. No capítulo 12 da carta aos Hebreus se lê assim: vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que espalhou, que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. O gritar, o falar do sangue de Abel, depois de morto, dividiu a humanidade. Caim aliou-se à serpente
E o apóstolo João, em sua primeira epístola, diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao diabo e matou o seu próprio irmão. Abel, no entanto, tornou-se símbolo dos justos sofredores. A voz do sangue de teu irmão clama a Deus, diz o texto sagrado. Nunca esqueçam, porém, que o espalhar do sangue de Jesus fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. E do que ele fala? Fala da reconciliação da humanidade dividida. Fala da reconciliação entre facções. Fala da reconciliação entre pessoas. E fala da reconciliação do pecador com seu Deus. Ouçam o que diz a palavra de Deus. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir quem fala. Aqueles que recusaram ouvir quem entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos quem do céu nos fala. Sejamos, pois, agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Como? Com respeito, temor e confiança. A nossa adoração é assim quando prestamos atenção às suas advertências, como ele advertiu a Caim. E se por acaso temos permitido e nos expomos ao ataque do pecado, como um cão raivoso atrás da porta, ainda não é tarde. O sangue que Jesus espalhou fala de coisas melhores do que o sangue de Abel. Não nos façamos de ouvidos moucos, mas ouçamos o falar do sangue de Cristo. E o que é que ele fala? Ele diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, os que estáis divididos, os que estáis sem rumo, e eu vos reconciliarei e vos aliviarei. Eu nunca os abandonarei, jamais os deixarei. Assim, sejamos corajosos. O Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém ou alguma coisa me fazer? Amém. O hino Eu Creio em Ti, Senhor, nos querem levar neste momento.
Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, nós não somos a Tua paz neste mundo. Não somos Tua salvação e Tua ajuda para nossos semelhantes perturbados e alquebrados, pois nós mesmos somos perturbados, de coração mesquinho, irreconciliáveis. Senhor, perdoa-nos e renova-nos. Faze com que pensemos e hajamos tendo em mente o evento de Tua vinda e a força de Tua promessa, de que vais renovar todas as coisas, conforme o Teu plano. A maneira de Teu Filho Jesus amar encerra o segredo da vida e da esperança para todos nós. Nós não podemos escolher a época em que vivemos. Apesar disso, os problemas de nosso tempo querem acordar-nos de nosso sono. Suas injustiças nos devem escandalizar e suas potencialidades nos deverão induzir a buscar a renovação da nossa vida. Ó Deus, como igreja, te pedimos proteção e fé forte para todos os membros. Pedimos alívio para os sofredores. E entre eles nós mencionamos o irmão Geraldo, lá em Seropédica. Pedimos saúde para os doentes. E entre eles mencionamos o irmão Reinaldo, lá em Vinhedo, São Paulo. Pedimos consolo para os entristecidos. Pedimos paz para os atormentados. Aos nossos governantes, pedimos responsabilidade na administração dos bens públicos. Pedimos senso de justiça e de serviço a que se propuseram. E ao povo, respeito e obediência. De modo especial, Senhor, te pedimos em favor do pequeno Tiago, que na sexta-feira passada, dia 18, completou seu 3º ano de vida. Cuide dele, Senhor, e também dos responsáveis pelo seu alimento, pela sua saúde e especialmente pela sua saúde espiritual, para que se possa dizer dele, como certa vez se disse do menino Jesus, conforme crescia, ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. É isto, Senhor, que pedimos em favor do nosso amiguinho Tiago. Em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que espalhou o seu sangue, que fala de coisas muito melhores ainda do que o sangue de Abel, a nossa reconciliação contigo. Nós te pedimos humildemente,
Amém. Recebam a bênção do Senhor. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Nós ainda temos a comunicar, especialmente aos membros da nossa missão, que no domingo que vem não faremos uma gravação como temos feito todos os domingos desde que começou o isolamento social. Domingo que vem, já no sábado, estarei no Rio de Janeiro, na Comunidade da Paz, que me convocou para pregar no dia de seu aniversário. A Comunidade da Paz está completando 88 anos. E, portanto, eu estarei lá na Comunidade da Paz, no sábado, no culto presencial, para celebrar a ceia com os irmãos, e no domingo, no culto online. Todos podem sintonizar o culto online da Paz, Igreja Evangélica Luterana da Tijuca. Este é o endereço. Muito obrigado.